Boa tarde, pessoal. Que o meigo Rabi da Galileia possa nos envolver hoje, amanhã e sempre. Depois da música e depois do poema, o que é que eu vou fazer aqui? Eles deixaram, né? Que nem aquele... Esqueci o nome do ator. E tem... acho que é Sai de Baixo, não sei, o programa dele, que de vez em quando é nas madrugadas, que eu às vezes todo plantão assiste, eu estou saindo deixando aqui, né? Em cima. E aí manter nesse nível é complicado. Bem, gente, Jesus, a luz do nosso olhar. Esse é o seminário que a Eliane nos ofereceu, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. O que a gente vai trazer aqui não tem nada de diferente do que vocês já estudaram durante o ano todo aqui, junto com o pessoal do NEP, né? Um trabalho que me identifiquei imediato na pandemia e a gente abraçou com muito amor e carinho, até porque nos aproxima mais de Jesus. Quando a gente estuda com mais profundidade, quando a gente estuda com mais compreensão, com mais entendimento, a gente se conecta melhor com Jesus. O Evangelho ele tem um poder enorme de transformar os nossos corações. A gente lembra também da advertência de Jesus, quando ele fez a Bartolomeu, no capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo, desde que a criatura queira aceitar o meu Evangelho de seu coração. Nada de Jesus é forçado. Ele joga a semente. E é preciso que o campo íntimo do nosso coração esteja preparado, arado, para que essa semente ela possa crescer, possa frutificar. E aí a gente vai trazer de imediato essa imagem, né? Eu pedi lá a tecnologia, o AI, para que ele pudesse me oferecer igual a temática, né? Jesus, a luz do nosso olhar, e é claro, todo mundo olhando para Jesus, né? Aquela luz, aquele ser meigo, carinhoso. A gente quando lembra dos ditames principalmente de Emmanuel no livro Há 2000 anos, quando ele narra com muita sabedoria o encontro de Jesus com o Públio Lentulus, a gente fica imaginando o impacto que ele teve. De tal forma que ele ajoelhou, queria falar alguma coisa, mas ficou hipnotizado com Jesus. Eu fico imaginando também aquele encontro maravilhoso de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Cada pessoa tem, já diz Emmanuel, né, no livro Paulo Estevam, na sua introdução. Todos dizem que Saulo foi privilegiado por ele encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco. Mas não, todos têm essa oportunidade da estrada da vida, encontrar com Jesus, da qual é a estrada de Damasco aos vossos corações. Portanto, vai depender de cada um de nós, de que forma, de que maneira a gente quer que Jesus, ou a gente encontre-se com Jesus. E aí, antes da gente entrar nas temáticas estudadas, a gente vai trazer como objetivo para a nossa reflexão o como Kardec previu o estudo do Evangelho mais apurado, mais detalhado, com mais afinco, com mais luz, sobretudo através da chave chamada Espiritismo. E é o que ele vai dizer na introdução, porque é muito grande, mas a gente só tira alguns pontos. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, diz Kardec. E muitos meus me parecem absurda por falta de uma chave que nos dê o verdadeiro sentido. Se você pegar a Bíblia, você vai ler, você vai encontrar um contrassenso. A razão nos convida a não acreditar e não perceber e não analisar daquela forma como está escrita ali. E aí Kardec diz, essa chave está inteirinha no Espiritismo. Como já se convenceram os que estudaram a época de Kardec. Se a gente pegar as 5 obras de Emmanuel, os romances dele, e fizer um apunhado de tudo que aqueles homens, e é claro, as encarnações de Emmanuel passou,
Ele foi que antecedeu tudo que a gente está fazendo hoje. Estudando com carinho, com dedicação, com amplitude, sem apegar, podemos dizer assim, ao pé da letra. Porque se a gente pegar o pé da letra, a gente não cumpre nem sequer a recomendação de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, o que é que ele manda fazer? Arrancar. Se tua mão for motivo de escândalo, corta. A gente faz isso. Portanto, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Como entender, como interpretar? Está aí o Espiritismo. E ele diz mais, Kardec, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda é melhor reconhecerá mais tarde. Significa que ele já previa o futuro. Ele já previa esse grupo de trabalhadores que viriam para nos preparar, para nos ensinar como estudar o Evangelho de Jesus. E aí a gente tem muitos companheiros, entre eles que eu me identifico muito, que é o Honório Onofre de Abreu. O São Honório é fantástico. Quem teve a oportunidade de conhecer, ele vinha muito a Nordeste, mas ele era de Minas. Portanto, o São Honório é fantástico. Eu me identifico muito com ele. Ele é o mentor, o orientador do nosso neto Honório de Abreu, da qual a gente fez 5 anos esse ano. Iniciamos no sábado, na pandemia, dia 20, no 2020, e a gente vai encerrar no dia 14 agora, e que passou de setembro para cá aos domingos, às 9 horas, e voltaremos em fevereiro com o mês de aniversário de 6 anos. Portanto, observa como Kardec ele já previu o que a gente está vivenciando hoje. Não tem como a gente pegar o Evangelho e ler por ler. Como diz Alcione, é preciso a gente conhecer a mensagem de Jesus. Depois que a gente conhece, a gente vai o quê? Meditar. Porque não é ler rapidamente. Não é só ler os parágrafos para se livrar porque a gente está passando por um tratamento. Mas, sobretudo, fazer com que aquilo ali pare na nossa mente a gente vai refletindo sobre ela. E depois ela manda o terceiro ponto, sentir. Se a gente não sentir o Evangelho, nós seremos iguais àqueles 2 homens que viu aquele homem na parábola do bom samaritano deitado ali, a gente vai passar por ele e não vamos fazer, e não vamos cumprir a lei. Porque a lei recomenda qual é? Amar a Deus. E nós somos representantes de Deus. Quando alguém está caído, há um Deus estendido ali. E o próximo como a ti mesmo. Se eu não acudo o próximo, significa que eu também não me amo. Portanto, a gente fica muito preocupado com a teorização dos conhecimentos, porque a teorização, ela pedrifica o coração. Ela não sensibiliza o coração, e o objetivo do Evangelho é sensibilizar o coração. Nos tornarmos cada vez mais humanos, diante da tecnologia que nos torna desumano. É muito interessante essa observação que eu comecei a perceber nos grupos e nas redes sociais. A tecnologia muitas das vezes nos torna desumano, porque a gente não sente a dor do outro, a gente não tem mais o contato um com o outro, enquanto o Evangelho não, nos aproxima do outro, nos convoca a conviver e a estar ao lado do outro. Na questão 628, Kardec pergunta aos espíritos: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E ele responde: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. A gente observa que quando Saulo se deparou com aquela luz, se deparou com a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e sou a verdade. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. E ele diz mais: é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Nos habituar com a verdade dói muito. Dói muito porque é questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de paradigmas, mudança daquilo que muitas das vezes nós estamos acostumados a prosear ou falar.
Ah, mas fulano faz, todo mundo faz. Mas você nem é fulano, nem você é todo mundo. Você é uma individual. Você é uma pessoa individual que você precisa caminhar independente do outro. Na realidade, a gente precisa fazer o que é certo. E fazer o que é certo dói muito na gente, incomoda a gente. Mas é preciso que nos habituarmos a essa mudança. Porque todos nós estamos desconstruindo milênios de vivências, de reencarnações, de personalidades. As nossas verdades, ela começa a cair por terra. Porque veio aquele que demonstra para nós o que é a verdade. A verdade significa o amor e vivência. Façais aos outros tudo aquilo que queira que os outros vos façam. Não façais aos outros aquilo que não queira que os outros vos façam. E ele continua a caminhar, a responder a Kardec. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma contradição ou tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamentos. Cada um trouxe aquilo que era para si a verdade. E se a gente analisarmos, cada palavra ou cada frase, ela tem um cunho de verdade. Cabe a cada um de nós interpretar como está sendo dito aquilo ali. De que maneira aquilo ali irá nos ajudar a compreender a vida e colocarmos em prática. Os filósofos trouxeram as suas verdades. Os artistas, podemos assim, os homens de ciência, os religiosos, cada um traz um cunho de verdade. Mas é preciso uma autoanálise, uma perspectiva de compreender, entender o que é que eles estão trazendo para a gente. Porque é a verdade dele, mas será que é a nossa verdade? Será que aquilo que ele está trazendo está correto? E muitas das vezes, numa análise fria, a gente percebe que há um equívoco, que há um erro, que há um engano, que é um ponto de vista pessoal. E a gente precisa compreender, sobretudo, à luz da nossa querida doutrina espírita. E os espíritos dizem mais a Kardec: são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Ou seja, é com esse pensamento que Kardec coloca de que o Espiritismo é a chave que faltava para interpretar a mensagem do Cristo. Ele, antes da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essas orientações trazidas pelos Espíritos, que ele começa a incorporar. Olha o que ele vai dizer para Kardec no final. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Ou seja, antes do surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec compreende essa indicação, essa recomendação, essa instrução que os Espíritos trazem para ele, de que ele não recuse o que está ali, mas que ele tire algo de cunho moral, que favoreça a cada um de nós o esclarecimento. E digo mais, no mundo, o primeiro nepiano, sabe quem é? Vocês sabem quem é o primeiro nepiano no mundo? O professor Hipólito Leão Denizar Rivail, ou seja, Kardec. Por que, Rinaldo? Pega o Evangelho. Ele vai trazer uma passagem do Evangelho. Quem que vai interpretar o Evangelho? Ele. Ele faz a interpretação daquilo que ele compreende, o que está dito ali por Jesus. Percebe que ele utiliza o quê? A recomendação dos Espíritos, que é a luz, que é a chave para interpretar. Portanto, se você pegar o Evangelho, Kardec vai trazer essas interpretações. E em seguida ele vai colocar o quê? Instruções dos
espírito. Portanto, Kardec, ele mesmo, na introdução, ele vai falar sobre saduceu, fariseu, está lá na introdução. Ele já começa a mostrar para a gente como estudar o Evangelho, como entender o Evangelho à luz do Espiritismo, sobretudo buscando entender e compreender o que Jesus quis dizer à sua época. Por isso que o NEP é fundamental. Por isso que o NEP ele tem uma grande importância no movimento espírita. Por quê? Porque vai nos elucidar. O NEP ele não tem por base um estudo superficialmente. Eu acho, eu vejo, não. É algo que a gente vai buscar a fundo. Ninguém se torna um doutor quando se torna um estudante ou um participante do NEP. Pelo contrário. As narrativas que a gente vê por aí no mundo afora, de todos aqueles que começaram a estudar no grupo dos NEPs, é de que aqueles estudos começaram a fazer com que aquelas pessoas se tornassem uma pessoa melhor, compreendesse melhor o Evangelho e, sobretudo, colocasse em prática. Porque não adianta adquirir conhecimento, não adianta ir a fundo todas as informações acerca do que Jesus quis dizer à sua época, e que é atemporal, mas, sobretudo, que aquelas informações vai fazer com que a gente possa compreender, entender e vivenciar, que é o maior desafio da humanidade do século XXI, é vivenciar a mensagem de Jesus. Porque conhecimentos, a gente pode até, entre aspas, dizer, eu conheço, eu leio, mas entre ler, compreender e entender, há uma grande diferença no vivenciar. Precisamos mais do que nunca alinhar esses aspectos. Vamos ver o que é que tem mais aqui para a gente. E a gente começa agora no estudo. Mateus capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. E aí a gente vai ver aqui, a severa palavra do Senhor. Abre aspas. Concilia-te, fecha aspas. O equivale a dizer, abre aspas, fazer de tua parte, fecha aspas. Reconcilia-te, ou seja, vai você fazer a tua parte. Se o outro te ofendeu, e se nós estamos sendo um aprendizes verdade do Cristo, eu vou até o outro, me reconciliar com o outro. É fácil? É desafiador. Porque a gente guarda com uma facilidade enorme, por natureza nossa, qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer ressentimento. Percebe quanto a gente não estiver entendendo e compreendendo a mensagem do Cristo, essas vivências, esses comportamentos nossos ainda vai ficar muito aquém daquilo que a gente precisaria fazer, que era nos proteger dessas situações adversas que o mundo vem nos convidar a transformar, a dar os verdadeiros testemunhos. Porque se eu estou aprendendo aqui, ao sair lá fora, eu vou passar pela prova, pelos testes. Porque é muito bom vir para as igrejas, é muito bom ir para os templos religiosos, mas melhor ainda é lá fora a gente vivenciar o que estamos o quê? Aprendendo. É desafio, gente. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e demandando em vias de cura. Eu coloquei ali, se o adversário é ignorante. Aí Kardec na questão 120. Para os espíritos passar pela feira do bem, se faz necessário passar pela feira do mal? E os espíritos respondem, não vos digo do mal, mas da ignorância. Todos os nossos equívocos subentendem que foi causado por nossa própria ignorância. Eu trago sempre o exemplo do homicida, do assassino melhor.
O assassino, ele só mata porque ele desconhece a lei divina, mas ele conhece a lei humana. Porque se ele assassinar e ficar ali, os policiais chegam, prendem ele é preso, julgado e condenado. Ele é ignorante nessa parte? Não. Mas ele é ignorante perante a lei divina. Por quê? Ele ceifa um corpo em que o espírito se desliga dele e aquele espírito se torna inimigo dele. E perante a lei divina, ele contraiu o quê? Um débito. Isso ele é ignorante. Porque cada um de nós aqui, tendo esse conhecimento, a gente se esforça para não causar, tudo bom, minha linda? A gente se esforça para não causar nenhum desses transtornos. Portanto, quando o Espiritismo é a luz que levanta o véu da nossa ignorância, subtende que a gente se esforça o máximo para não causar danos a outro. Porque quando eu machuco alguém, quem sofrerá as consequências, quem é? Sou eu. Porque a gente lembra de Paulo, o mal que me faz mal, não é o mal que a minha irmã me faz, mas é o mal que eu faço a ela, por conta da lei de ação e reação. E aí Emmanuel encerra dizendo: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que coisa, né? Porque o adversário, ele vai dizer o seguinte para a gente: só quer ser bonzinho, está indo para o centro só para dizer por aí que faz isso, aquilo, outro, mas que não te conheça, que te encontre. Portanto, as pessoas, elas vão tentar tirar a gente da paz, da harmonia, do sério. E a gente precisa ter a consciência tranquila daquilo que nós estamos fazendo como proposta de mudança íntima e moral. É essa proposta que o Espiritismo nos convida a entender o outro da mesma forma que nós fomos entendidos em um certo momento. Como Jesus diz: não julgueis para que não possa ser julgado. É preciso, como diz Emmanuel, perceber que aquele que nos ofendeu, nós um dia também ofendemos o outro. Ofendemos alguém um dia, machucamos alguém um dia, tratamos mal alguém um dia, e hoje nós não estamos na conta de fazermos alguém sofrer, porque a gente sabe, se a gente faz alguém sofrer, nós sofreremos as consequências. Agora Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. Ou seja, Emmanuel está dizendo aí, conceito de bem, de que precisamos admirar todos aqueles que passaram por essas dificuldades, sobretudo porque é natural que as pessoas, quando façam alguma coisa, divulguem, faça sua propagação. Tem um cunho interessante, que é para estimular outras pessoas também a fazerem ou também a doar. Porque quando a gente doa alguma coisa, no mínimo a gente, na nossa consciência, subentende que a gente espera que aquela pessoa preste conta daquilo que a gente deu. Porque a gente tem até essa questão: rapaz, eu não vou dar fulano porque eu não sei o que fulano vai fazer com o dinheiro. Eu não vou dar isso porque fulano vai pegar, vai vender aquele fubá e vai transformar em dinheiro e vai comprar bebida. Aí já é um problema de quem? Dela. Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz: todo bem que a gente faz a alguém será o nosso advogado onde quer que nós estejamos. Eu gosto muito dessa colocação de Emmanuel. Portanto, para que divulgar? Já nos diz Jesus no capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, não sei se a gente vai passar por ele, vamos seguir adiante.
E aí eu vou pular a etapa. Entender, estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Quem não precisa de uma mão estendida? Ontem eu estava no trabalho e uma amiga de Passira manda 2 mensagens. Uma senhora foi ao centro para fazer o atendimento fraterno. E ela disse: fulana, que alegria, que paz, que tranquilidade. Você não sabe o bem que você me fez só em mim ouvir. Só em mim ouvir. É uma forma de caridade. É claro, ela não está ali, né, não passou para mim para divulgar a benfeitoria que ela fez. Mas, sobretudo, eu exaltei a importância de poder recepcionar essas pessoas, ouvi-la, não julgá-la pelas suas atitudes, suas ações, pela vivência que ela está vivenciando ali, mas, sobretudo, passar uma mensagem de força, fé, coragem, para que ela possa sair dali melhor do que quando chegou. Portanto, Emmanuel vai dizer isso, e diz mais: todas as potências do Espírito, no entanto, deve ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em pedir e favorecer, esquecer e recordar. Portanto, se a gente foi, entre aspas, o merecedor de que aquela pessoa nos escolhera para que a gente pudesse auxiliar, ajudar, fiquemos entre nós e ela. Não o divulguemos, porque não interessa a ninguém a dor do outro. Só interessa a mim, a ela e a Deus e a espiritualidade. Estender a mão, orientar, auxiliar, ajudar, promover. Isso faz com que aquela pessoa se sinta um bem enorme e saia dali melhor do que quando chegou, porque na realidade as salas de psicólogo, da psicologia, dos psicólogos por aí estão abarrotados, às vezes não tem nem espaço, mas porque aquela pessoa ela não está doente, psicologicamente falando, ela só precisa ser ouvida, ela precisa só abrir o seu coração, ela precisa explanar as suas necessidades. Muitas das vezes, a pessoa, as mães ou alguém nesse aspecto, ela vem no centro por uma necessidade também material. Mas será que é só por necessidade material? Será que aquelas mãezinhas que vêm no centro espírita não tem um filho problemático? Não tem um filho que é assassino? Que tem uma dificuldade de relacionamento porque ele é gay? Ou porque ela é uma afetiva? Será que ela não tem dificuldade porque tem um filho que é autista, não sabe como se relacionar, lidar com aquela situação? Portanto, aquelas mãezinhas que vêm, ela está cheia de problema. Ela momentaneamente vem em busca só paliativamente daqueles bens de necessidade de se alimentar. Mas existe um conglomerado de tanta coisa por trás dela que a gente fica imaginando, meu Deus do céu, como ela consegue sobreviver diante de tudo isso aí? Porque ela vem, escuta a mensagem, recebe o objetivo o alvo dela e vai embora. E depois? E no dia seguinte? Percebe? E aí Emmanuel diz: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Nós somos o agente de Deus. Nós somos os cooperadores de Deus e, sobretudo, de Jesus. No livro Boa Nova, no capítulo 3, se não me foge a memória, as primeiras pregações, quando Jesus vai para Jerusalém, chega lá no templo, estava um grupo de sacerdotes ali, e uns vão embora porque não querem contato com Jesus, e já não fica. E ele indaga a Jesus: o que vens fazer aqui em Jerusalém? Jesus vai dizer: eu vim aqui implantar o reino de meu Pai. Ele ri e indaga: com quem contarás isso aí? Com qual rei? Qual príncipe? Que pessoas é essas que irão te auxiliar nesse
podemos dizer assim, nessa loucura de implantar o reino de Deus. E Jesus vai dizer: eu contarei com todos que virão do Oriente e do Ocidente. Com todos nós, independente de religião, independente de nacionalidade. Jesus conta com cada um de nós, de que os nossos corações possam ser favorecidos com seu amor infinito, auxiliando e ajudando uns aos outros. Isso aqui está no livro Pão Nosso, capítulo 31, com caridade. O próximo estudo, capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Chebre Bordet, 1861, ele vai dizer o seguinte: difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Deus não condena a riqueza. Deus nunca condenou nada disso. Mas o que a gente pode entender no pensamento de Jesus é que a gente não dê prioridade à riqueza. Que a gente não seja escravo da riqueza. Até porque até os nossos próprios corpos são emprestados. Deus o criou para que ele possa ser vinculado, ou o Espírito seja vinculado a ele, para que a gente possa dar continuidade ao processo de evolução. Portanto, o corpo a gente vai deixar, imagina as riquezas. Aí a gente percebe tantas guerras pelo mundo afora, por conta de terra, por conta disso e daquilo outro. Tantas pessoas, tantos políticos usurpando aí os impostos da qual todos nós pagamos para enriquecer ilicitamente, infelizmente. E a gente vê tudo sucateado aí. A gente fica muito triste, porque a gente não tem uma boa segurança, a gente não tem uma boa escola, a gente não tem bons médicos melhor remunerados, profissionais da área de saúde. Portanto, são 3 áreas que, para mim, deveria ter prioridade ao invés do Supremo. Porque aqueles caras estudam, mas ganham uma fortuna. Se os nossos governantes enxugassem a máquina pública, cessaria, eu acho que 90% da fome no Brasil. É que, infelizmente, para que isso possa acontecer, é preciso passar por várias gerações. E é claro, os que virão com senso de justiça. De justiça. Para que tudo possa ter uma igualdade social. E a gente vê uma disparidade, uns mais e outros menos. Por isso que a misericórdia divina ela é tão importante e é uma misericórdia educativa. Se a gente não valoriza e se a gente não colabora com os que estão ao nosso redor, nós que temos um pouco de recurso financeiro, nós voltaremos com poucos recursos e passando pelas próprias necessidades. E a gente vai sentir na pele o quanto a gente desdenhou e deixou de auxiliar aqueles que estavam em nossa volta. E aí tem a parábola de quem? De Lázaro e o rico. Quando ele chega lá, ele implora que Lázaro venha auxiliá-lo. Mas Deus disse, não, ele não pode nem ir para aí, nem você pode vir para aqui. Pois recomenda que Lázaro vá lá falar com meus irmãos. Não, lá ele tem os profetas. Portanto, jamais Deus condenou a riqueza. Mas é que a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. O trabalho dignifica um homem. Se a gente não trabalhar, como iremos sobreviver? Como iremos nos manter? Por isso que Deus nos ofertou algo tão importante ao espírito, a inteligência. A inteligência. Para que a gente possa desenvolver a nossa potencialidade e a gente possa trabalhar para a sobrevivência. Acata-lhe
a força e enobrece-lhes os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Se é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que concedes com que ele para a felicidade do próximo, porque segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizestes. A gente sabe quanto tem pessoas que ainda subjugam a consciência e ignorância das pessoas, como trabalho escravos ainda no século 21. Daí a gente percebe que tipo de natureza esses espíritos são e que estão ainda entre nós, que subjuga a ignorância, né, a potência, o desejo, a vontade de trabalhar. Quantas senhorinhas foram, podemos dizer, aprisionadas dentro de um lar para que servisse de escrava para as famílias. Percebe que situação a gente ainda vive no século XXI? Portanto, que Emmanuel traz para a gente, no livro da Esperança, capítulo 47, amigo e servo, Jesus tem uma colocação muito interessante. No primeiro momento, ele chama de servo, que é todo aquele que é guiado pelo o seu Senhor. E quem é o Senhor dos discípulos? Jesus. Mas com o tempo, Jesus diz, já vos chamo de servo, e sim de amigo. Porque o Senhor não lhes fala o que tem no coração, ou as suas particularidades com os seus servos, com os seus escravos. Ele só abre o coração para com aqueles que são seus verdadeiros amigos. Daí Jesus chama, naquele momento, naquele instante, os discípulos não mais de servo, e sim de amigos. Porque Jesus, ele nos ensina como lidar com essas coisas. Ele nos ensina como nos comportarmos diante uns para com os outros. Nos mostra de que todos nós somos necessitados uns dos outros. E é preciso que a gente respeite uns aos outros. Se a gente não tiver um mínimo respeito conosco, como nós iremos ter para com o outro? E aí ele traz essa mensagem muito interessante, Emmanuel. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. André, vou parar nesse aqui, tá? Quando a gente concluir isso aqui, a gente dá uma paradinha para a gente ir para cantina, a gente contribuir aí com o trabalho social da casa. Pascoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 9, diz o seguinte: um homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. E o que é? O maior patrimônio do espírito encarnado ainda é a educação. E aí Kardec fala muito bem, não dessa educação tão só instrutiva, mas aquela que pode fazer com que mudemos os nossos hábitos, as nossas posturas éticas e morais. E isso começa desde a infância. A gente educando os nossos filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de bem. Sabemos que educar espíritos não é fácil. É o maior desafio para os pais e para a sociedade. Haja vista hoje, né, eu estava dizendo que eu tive uma infância e uma juventude que eu tinha uma maior dificuldade de aprendizado. Eu digo, rapaz, com essa temática de TDAH, eu acho que eu tinha o TDAH.
porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Eu apanhei muito na palmatória, André. Olha, pense, acaba que apanhava pra caramba. E olha que eu estudava muito, viu? E meu cara era tal da matemática. Meu Deus do céu. Na realidade era muita coisa. De aprendizado, eu não sei como é que eu passei. Mas passei. Tanto é que eu tinha dificuldade até nas pronúncias, nas colocações. E tive alguns amigos que me chamavam, me auxiliavam, diziam, Arnaldo, essa pronúncia é assim, assim, aquilo outro. E aí a gente foi aprendendo. E alguns amigos dizem assim, poxa, Arnaldo, eu admiro tu. Mesmo com a tua dificuldade de colocações, essas coisas todas, mas nunca deixa de falar. Eu digo, por que eu vou deixar de falar? Se a mensagem chegar ao alcance do coração, significa que a pessoa entendeu o que eu quis falar. E aí a gente foi se aprimorando. E olha que eu li à época, quando era solteiro, 40 livros por dia, por ano. Quer dizer, e agora estou com a missão de ler uma caixa de livro no próximo ano. E é claro, casado, com filho, e trabalhando à noite, no dia seguinte o cansaço é grande. Portanto, esse patrimônio que o Espírito adquire é o conhecimento. É a benfeitoria. É tudo que a gente faz de bom, a gente leva. E de ruim também. As consequências a gente sente aqui e sente lá também. Haja vista no livro Céu e Inferno, nos exemplos, a gente percebe como os Espíritos dizem que, principalmente aqueles que não aproveitaram bem a reencarnação, como ele gostaria de voltar atrás. De aproveitar a oportunidade, de fazer algo que não fez. E eu digo sempre, é preciso a gente ter uma vivência ativa, útil, fazendo bem a alguém. A gente precisa automatizar a vivência do bem para que quando a gente voltar para o outro lado, quando a gente voltar para casa, a gente continue a fazer. Porque senão a gente chega lá no mundo, como muitos espíritos chegam, vivendo na ociosidade. E aí quem que se aproxima dele? Os espíritos ignorantes, que vão perturbar, desarmonizar e desequilibrá-lo. E aí o sofrimento é maior. Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 45, Propriedades, ele vai dizer: em tudo que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade, e que por si haver incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Ou seja, é muito interessante, Emmanuel. É que tem coisas que acontecem na nossa vida, como diz, né, para melhor, e a gente não percebe isso. Tem coisa que tem um marceneiro invisível que anda com a chave de fenda. E ele, quando a gente menos espera, ele nos utiliza-nos de coboia, ou, né, de poder dizer assim, como eu posso dizer? A gente está, como diz Emmanuel, a gente está distraído no mundo, a gente está vivendo no mundo sem atenção alguma, descuidado. Aí esse marceneiro chega com a chave de fenda, ele chega com o parafuso e começa a apertar a gente. Aí começa a surgir em nós o processo de inquietação, insegurança, de medo, de insônia, depressão. Por quê? Descuido nosso. Se a gente não fica atento a tudo aquilo que nós estamos vivenciando, a gente cai. Aí Emmanuel diz, se a gente não aproveitar as oportunidades que vêm para nos ensinar, porque a dor é um instrumento que nos ajuda a crescer e a se melhorar.
O que é que diz Joana de Ângelo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligei, porque Deus vos marcou na terra para a glória no céu. Eu digo sempre, se a dificuldade surgiu, não brigue com ela. Olhe para ela e diga assim, isso é um tijolo. Eu estou com argamassa. Ela vai ser o meu degrau da minha evolução. Assim a gente sofre menos, a gente briga menos, a gente adoece menos, a nossa imunidade não cai e nem damos brecha para que os espíritos menos esclarecidos venham nos influenciar. Portanto, onde estiver o teu tesouro, ali está, o teu tesouro está ali no teu coração, significa que se nós guardamos qualquer ressentimento, onde a gente estiver, a gente vai levar esse ressentimento. Se a gente tiver ódio, se a gente tiver mágoa, se a gente se queixa muito, se a gente reclama muito, se a gente briga muito, se a gente se irrita por qualquer coisa, portanto, aonde a gente for, vamos embora porque eu não me aguento mais esse centro, só tem gente que não sei o que, a gente vai para outro canto, lá é a mesma coisa, a gente vai para outro canto, lá é a mesma coisa. O problema está nas pessoas dos centros ou em mim? Porque quem tem que mudar sou eu. Não são as pessoas. Eu tenho que me adequar àquela situação e àquela vivência. Aqui a gente para, André. Bem, vamos lá. Vai ter um sorteio, né? No final vai ter um sorteio aí, viu, gente? Cadê o pessoal? Vamos iniciar. O próximo estudo foi Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não lancei pérolas aos porcos, repetiu aqui e ele não me corrigiu. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a afeição literal da sentença. É muito interessante essa colocação, porque a gente percebe de que na força da expressão é como se Jesus dissesse, olha, tu vai conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, não vai valer a pena. Só vai gastar a tua saliva. Portanto, para que tu ir para fulano, ciclano, beltrano, não vale a pena não. A gente às vezes diz isso, né? Quando a gente percebe que uma pessoa, alguém não está apto a nos ouvir, não alcançará aquilo que a gente vai falar para ela, né? Muitas das vezes a gente tem a recusa de a gente dizer não. A gente só vai falar as coisas no momento certo, na hora certa para aquela pessoa. Porque por mais que a gente queira dizer alguma coisa, mas aquela pessoa não está pronta. Lembra lá na questão 628? Se a luz viesse à tona, ofuscaria a gente. Por quê? Porque a verdade, ela vem forte. Ela vem com intensidade. Por isso que Jesus, nas suas colocações, ele vai dizer o seguinte: o fruto só amadurece no seu verdadeiro tempo. Imaginemos nós o quanto tempo levou para que a gente pudesse estar assimilando aos poucos a mensagem do Cristo. Quanto tempo a gente passou lá fora, quantos milênios, quantas reencarnações, para que a gente pudesse assimilar um pouco a mensagem do Cristo. E, sobretudo, colocar em prática. Portanto, jamais Jesus iria fazer uma comparação dessa forma. Por isso que o Espiritismo é a chave que nos traz luz, esclarecimento, entendimento de como Jesus pronunciava, ou se Jesus realmente disse isso. Porque a gente sabe que a Escritura, ela passou por várias mãos e teve vários interesses escusos de pessoas para manipular e ficar, no poderio das ideias, dos pensamentos.
Tal é que a gente passou um bocado de século aprisionado por essas doutrinas. Sobretudo a doutrina mãe, que foi super importante para a gente, que é a Igreja Católica, mas que ao longo do processo reencarnatório as coisas foram se esclarecendo. E se esclarecendo, a gente foi se desvinculando, porque a gente começou a ter uma percepção da vida diferente da qual era orientado para a gente. A gente hoje não acredita nem mais no céu, nem mais no inferno. Nem a gente acredita mais nem anjo e nem demônio. E muitas outras coisas mais. Por quê? Porque hoje a gente tem a chave que é o Espiritismo. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. Jesus, ele sempre teve o cuidado em sempre orientar os seus discípulos com o que viria no futuro. Porque seguir Jesus é padecer. Seguir Jesus, como ele mesmo vai dizer a Saulo, tu verás o quanto padecerá em meu nome. Mas diz, não recalcitrei os arguilhões do dia a dia. Ou seja, sempre vai surgir obstáculos, empecilhos. Pessoas que desdenharão, falarão, ridicularizarmos a nós pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Companheiros, companheiras, parentes, amigos não entenderão os nossos comportamentos e muitas das vezes as nossas renúncias diante de tudo aquilo que a gente tem, entre aspas, por objetivo, que é de crescer, de evoluir, de melhorar. Não desmerecendo e tampouco descuidando do que Deus nos ofertou, principalmente no campo da família, no campo da amizade, no campo do respeito. Mas, sobretudo, a gente precisa entender porque o quanto o Cristo e toda a sua equipe foi perseguida. E depois, essas doutrinas começaram a perseguir outras tantas doutrinas. O Espiritismo foi perseguido também quando chegou aqui. E quantas das vezes a gente percebe essa infantilidade humana ainda perseguindo outras religiões. Falta de amadurecimento, falta de crescimento, falta de entendimento, falta de humanização, falta de respeito, Falta de respeito, porque a gente falseia muito a mensagem do Cristo, teoriza muito, mas na prática e na vivência a gente está muito aquém a desejar. E aí Emmanuel traz essa colocação, e ele encerra dizendo, o Evangelho não é semente, não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, ou repositório, ou caixinha, algo que fique só ali, mas é também o tesouro de dádivas de vida eterna. Jesus mesmo vai dizer, minhas palavras são palavras de vida eterna. O Evangelho, como eu falei no início, ele é o modelador, o transformador de corações. Ele faz com que um coração duro, de pedra, rancoroso, que guardou sentimentos contrários a todos os ensinamentos e, sobretudo, aqueles que divulgavam a mensagem do Cristo. O potentoso, aquele que se achava o maioral, mas o Evangelho é a convocação de Jesus aos nossos ouvidos. Rinaldo, Rinaldo, por que me persegues? Por que me persegues? Porque essa colocação, essa indagação, diz respeito não só ao que Saulo estava a executar à sua época, mas, sobretudo, à falta de vivência da mensagem do Cristo. Porque não é só ter a teoria na boca,
ter a frase na boca, mas a vivência. Quando eu não vivencio, é como se eu estivesse renegando Jesus. Mas como eu falei, é o maior desafio da humanidade do século XXI, viver a mensagem do Cristo. Porque você viver a mensagem do Cristo é você ir de contramão aos seus próprios interesses. A tudo aquilo que foi pregado na sua consciência, você, poxa vida, agora isso não é verdade agora. Veja como, eu fico querendo imaginar como foi que aconteceu a desconstrução da ideia que a gente tinha quando a gente teve a oportunidade de ser de uma doutrina neopentecostal. Imagine quando a gente acreditava de que realmente o céu, o inferno, que Deus pune, castiga, isso, aquilo, outro. É nos imaginarmos da mesma forma que Saulo defendeu a ideia de Moisés. Mas da mesma forma, Jesus, ao indagar ele na sua própria consciência, amorosamente, aquele homem com o coração tão efervescente de ódio, de desejo de vingança, foi transformado. Bartolomeu disse: Senhor, o teu evangelho me consola, me conforta, mas se tem uma coisa que eu não gosto do teu evangelho, é que ele exige muito de nós. Aí Bartolomeu vai dizer: o meu evangelho não exige, o meu evangelho, Bartolomeu, transforma. Transforma. É esse o objetivo do evangelho do Cristo, transformar. E essa mensagem está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 98, Cães e Coisas Santas. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Kardec diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscais e acharei é análoga a esta outra. Ajuda-te e a ti mesmo, e o mesmo o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Imaginemos a gente pedir alguma coisa a Deus. Imaginemos a gente ir em busca, porque pedir significa que a gente precisa não só pedir, mas fazer o quê? Buscar. Buscar significa tem um movimento, uma ação. Nada chega até nós. É preciso que a gente queira que aquilo chegue até nós. Eu não canso de falar do livro Alquimista, né, que Paulo Coelho narra a história do jovem que queria buscar, né, de todo jeito, em Santiago do Chile, a pedra filosofal, mas ele passou por uma etapa cheia de obstáculos difíceis, mas ele não desistiu em nenhum momento. Aí ele vai dizer: todo aquele que busca o seu objetivo, o universo conspira ao seu favor. Por mais que a trajetória tenha obstáculo, mas não desistamos, porque se desistir é fraqueza. Significa que a gente não está pronto. Porque lembra da mensagem de Jesus quando ele disse: aquele que pegar na charrua e olhar para trás não é digno de me seguir. Ou seja, não estamos prontos para seguir Jesus, para ser verdadeiro. Porque Jesus disse que minhas palavras sejam sim, sim, ou não, não. Ou é, ou não é. Não tem meio termo. Portanto, quando ele traz isso aqui, Kardec, ele mostra que para que a gente possa ter o objetivo da vida, é preciso que a gente desenvolva a nossa inteligência. O que é o Espírito? O princípio inteligente. Parte da criação divina. Nós somos, podemos dizer assim, do DNA daquele que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, o que é que nós somos? Nós não somos também inteligentes? Somos. Só que há um processo em desenvolvimento, em crescimento, em evolução. E aí continua ele: se Deus
houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Percebe que tudo houve um começo, em germinação, e tudo foi acontecendo por conta de uma força mecânica de cada um de nós. A coisa não aconteceu, pá, não. A coisa foi acontecendo porque a força da natureza, do desejo de querer aprender, entender, compreender e entender, foi desabrochando. Agora, quantos milênios levaram? Quanto tempo levou? Você pega uma criança hoje, ela sai com 1 ano, a criança já está sabendo quase tudo. Veja o processo de crescimento espiritual desse ser, o cognitivo desse ser. Enquanto tem outras que têm dificuldade. Portanto, o processo ele é lento, mas ele acontece, porque é uma força motriz que move o nosso desenvolvimento intelecto e moral. Só que o intelecto vem primeiro, como diz os Espíritos. E o moral é imperceptível. É imperceptível aos nossos olhos. Porque não é algo que a gente veja. E nem a gente percebe, porque a gente leva tudo no automatismo. A gente faz as coisas como a coisa fosse normalmente. Mas a gente não para perceber o quanto a gente cresceu e evoluiu. O quanto a gente amadureceu. O quanto a dor fez com que a gente dissesse, opa, espera aí, algo está diferente em mim. O quê? O quê? E aí, não adquirimos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade e da consciência. Será que nós queremos realmente equilíbrio, entendimento, fé, confiança, esperança e paz? Se muitas das vezes eu sou aquele que aterra fogo, confusão, briga, desarmonia, desequilíbrio no ambiente. Será que eu quero alguma coisa de verdade se muitas das vezes a minha consciência não sabe nem o que é que eu quero? Para que a gente possa de verdade desenvolver esse sentimento é preciso uma lealdade a quem? Como diz Emmanuel, a consciência. Até porque Kardec dá aos Espíritos, onde é que se encontra a lei de Deus? A nossa própria consciência. E na medida que a gente vai crescendo moralmente, essa consciência vai desabrochando e nos convida à responsabilidade diante das nossas atitudes, dos nossos atos e os nossos comportamentos. E a gente sofre quando a gente, às vezes, declina, que é natural. Porque a espiritualidade vai dizer, a gente não vai exigir de vocês algo que vocês não possam dar. Mas é claro, cada um precisa fazer a sua parte. E ele diz mais, Emmanuel, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar no bem. Não basta só pedir, não basta só buscar e não basta só bater, porque tudo isso é uma ação mecânica. É uma ação mecânica, pedir, né? Buscar, e a outra, bater. É uma ação mecânica. Mas essa ação mecânica, ela precisa ter uma reflexão da mente, da consciência, daquilo que a gente quer para a gente. E é claro, reverbera também nos outros. Porque
tudo que a gente quer de bom, quem vai estar ao nosso lado vai sentir esse benefício. Porque imagina uma pessoa que tem um pavio curto. Quando ela começa a trabalhar para desenvolver a paciência, quem está ao lado dela vai dizer, menino, quem te vê que te vê, né? Por nada tu explodia, agora tu estás nem por aí. Quer dizer, já percebe nela um esforço inaudito de transformação. Porque ela vai sentir que esse não explosão trouxe para ela uma paz interior, um benefício interior. Livro da Esperança, capítulo 1. Comandante, eu acredito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Vós sois o sal da terra. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, um espírito guardião, Paris 1863, vai dizer o seguinte: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal a lei. Vós sois o sal da terra. Subentende que o sal dá gosto. O sal bem temperado, ele dá qualidade ao alimento. E se Deus encontrou a oportunidade de nós, espírito, reencarnar em um corpo físico, subentende que a gente precisa zelar para com esse corpo. A gente precisa cuidar com o corpo. A gente precisa balancear todos os nutrientes que a gente coloca dentro do nosso corpo. Porque quanto mais zeloso, quanto mais cuidado, quanto mais, podemos dizer assim, ele estiver disponível para o corpo, mais o espírito vai desenvolver e aproveitar a oportunidade para evoluir. Mas quando não isso acontece, 90% da humanidade é suicídio inconsciente. Por que, Rinaldo? 90% da humanidade é suicídio consciente. Porque todo mundo desencarna por alguma doença qualquer. E essa doença está podendo estar direcionadamente ao quê? Ao corpo físico. Ao corpo físico. E aí a variedade de doença é enorme. Não tem como enumerar elas. Mas a gente sabe que o AVC, as pessoas que têm diabetes, hipertensão, essas são as mais graves. Se contar psicologicamente, eu fico imaginando, eu digo sempre, rapaz, os motoqueiros, é muito egoísta. Eu penso que os motoqueiros são muito egoístas, Cida. Sabe por quê? Anda feito um doido. Quando menos espera, está lá um acidentado, está lá um desencarnado, está lá um amputado, está lá um enfermo. Enfim, é só olhar no trauma lá da restauração, está lá lotado. O gasto maior de recursos no SUS para os traumas dessa população, que é um móvel rápido, mas não é um móvel seguro. Não é um móvel seguro. Portanto, a gente precisa zelar o nosso corpo, cuidar para que ele possa viver um pouco mais tempo e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível para o nosso crescimento moral e espiritual. Frequentemente, atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligenciais enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Kardec coloca no livro O Céu e o Inferno, com o título A Carne é Fraca,
né? Ou seja, toda a situação cometida por nós, a gente sempre coloca a culpa na carne, como se ela agisse naturalmente, sem o consentimento de quem? Do Espírito. Porque quem coordena o corpo físico? O Espírito. O Espírito. Toda essa movimentação, ela só é capaz porque tem um Espírito conectado a ela. Portanto, aí vem a parte daquilo que a gente falou lá atrás. Por ignorância, nós cometemos as nossas atitudes equivocadas e atribuímos a quem? Ao corpo físico. Ah, a carne é fraca, eu não aguentei a tentação, isso, aquilo, outro. Né? E aí a gente percebe o quanto ele traz isso aqui. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu, refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua perna e teu buril, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Portanto, a gente percebe o quanto Deus nos ofertou essa bênção divina, de a gente poder aproveitar da melhor maneira possível. Portanto, vós sois o sal da terra. Somos o sal. Precisamos de uma forma melhor, mais objetivada, com mais propósito, com mais objetivo, poder ajudar, cooperar com Jesus na obra divina. A gente precisa, sobretudo, ressignificar a nossa existência, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa relação uns com os outros. E a gente vê no mundo por aí quantas pessoas estão sofrendo. O desespero. A gente vê a humanidade na ânsia das coisas do mundo lá fora, para preencher um vazio existencial. Qual bom seria que ela fizesse igual a Zaqueu? Zaqueu tinha tudo, mas algo faltava dentro de si. Tanto é que ele procurou saber quem é esse Jesus e subiu na árvore e ficou lá. Jesus para falar com ele e diz: vai que hoje eu quero estar na tua casa. Porque Jesus sabia que ele queria ser liberto das paixões humanas para que Jesus pudesse preencher o seu vazio existencial. Porque após a aquisição das paixões do mundo, no dia seguinte, um vazio. Um vazio. Como se ficasse deriva ao mar, sem saber onde ancorar a sua existência, a sua vida, o seu comportamento. Daí a gente vê como a humanidade está carente de Jesus. Melhor, está carente do despertar da consciência. Está carente de perceber e entender que a vida não é só um mundo externo, mas existe um grande mundo interno. E que a gente precisa mergulhar dentro dele e perceber: eu sou um espírito, estou de passagem, quero aproveitar da melhor maneira possível a minha existência. Quando a gente um dia entender isso, quando a humanidade entender isso, a gente vai ver o quanto o nosso planeta dará um salto de qualidade moral e espiritual. Mas para isso é preciso que poucos façam sua parte. Tal qual aquele beija-flor, quando viu a mata mãe queimando, ela vai lá no rio, molha as penas e um urubu grande diz: que tolas, está vendo que não conseguirás apagar em chama? Ela vai dizer: estou fazendo a minha parte. Aí ele despertou. Aí ele vai e convoca toda a sua equipe. Quando eles esperam, a enxama que estava destruindo a mata, a mãe, parou.
Portanto, se cada um começar e todos nós incorporarmos as mesmas ideias e pensamentos, a coisa se transforma, se modifica. Mas basta a gente querer. 5,13, vós sois o sal da terra, e ele continua a dizer para a gente, Emmanuel: abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Qual o objetivo da encarnação? Progredir, melhorar, progredir, evoluir e cumprir as suas missões. Questão 132. Todos nós temos uma missão, pequenas, médias e grandes. Cada um de acordo com os seus talentos. Agora, como nós estamos diante dessa oportunidade da misericórdia divina? Emmanuel vai trazer perante o corpo, o livro da esperança. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Atire ali a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Eu acho fantástica essa colocação. A gente aprende a não julgar o outro, e principalmente os governantes. Porque se a gente estivesse no lugar dele, talvez a gente estaria praticando as mesmas coisas. Qualquer atitude que a gente vê equivocada, a gente julga. Mas vai estar no lugar daquele que está fazendo? Vai conhecer a vida dele? Como é que foi a infância dele? Até dos próprios políticos. Se eles aprenderam isso, ou talvez não, é de caráter. O pai e a mãe não ensinam o filho a ter um mau caráter, a enganar, a roubar, a assassinar, a estuprar. Não. Todos os pais, quando se tem os filhos, principalmente as mães, o interesse é de educá-lo para ser um homem ou uma mulher de bem na sociedade. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos os espíritos que reencarnam no planeta são espíritos luzes ainda. Estamos em fase de desabrochar, de fazer a recomendação de Jesus, que brilhe a vossa luz. Portanto, julgar, por que julgar o outro? Aí ele diz, na mesma medida que julgar o outro, julga primeiro a ti. Observa o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas ações, como é que anda, e depois auxilia e ajuda o próximo. Porque o mundo está precisando de mais pessoas que auxiliem do que julguem. Fulano, vem cá, olha assim, assim, assim. Pensa, não diz nada agora não, reflete, observa. Aí tem aquele velho adágio, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é bom a gente sempre estar persistindo, porque como também o velho adágio diz, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto a gente recomendar, de tanto a gente alertar, de tanto a gente informar, aquela pessoa vai um dia, ela o quê? Esperta. E aí ela muda a rota. Ao invés de ser a rota negativa, ela vem para a rota positiva, praticando o bem. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condena em outrem aquilo que nos absorvemos. Antes de profugarmos alguém a uma falta ou julgarmos, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Ao invés de julgar alguém, como é que está o meu comportamento? Como é que estão as minhas atitudes? Como é que está a minha ação? Porque julgar o outro, acusar o outro, condenar o outro, é a coisa mais fácil do mundo. Aí a gente tem aquele velho ditado, olha, não joga a pedrinha no telhado do outro, porque é de vidro, e o teu também.
Se nós julgamos alguém, com certeza alguém julga a gente também, de alguma forma, de alguma maneira. E aí a gente precisa ter esse cuidado. E aí isso é uma lição que Kardec traz para a gente, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Que coisa, né? Que massa, né? Se a gente já compreende o que é certo e o que é errado, Emmanuel vai dizer, subtende que a gente já tem condições de ajudar alguém a pensar da mesma forma. Não acusá-lo, não maltratá-lo, mas de ajudar a socorrer. O que foi que Jesus disse àquela mulher? Ele condenou? Ele julgou? Não. Filha, vai e não torne mais a pecar. Deixou a ela mesma a corrigência da própria consciência. A gente olhar para dentro da gente, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter falado isso para a Edna. Aí desencarnou essa semana o meu tio, 8 dias hoje. E ele sempre, na reunião da diretoria do Bom Samaritano, quando ele tem a oportunidade de falar, ele dizia o seguinte: meus irmãos, é melhor pensar no que vai falar para depois não ficar pensando no que falou. É fato que quando a palavra sai, as atitudes e as ações já magoou, já destruiu, já machucou. E reconquistar aquela outra pessoa vai ser trabalhoso, porque aquela pessoa não mais terá mais confiança na gente, não acreditará mais na gente e nem tampouco queira mais, naquele momento não vai querer mais contato com a gente. Portanto, é preciso a gente ter esse cuidado. E o Evangelho, ele permite a gente ter essa compreensão à luz do Espiritismo, nos moldando, nos transformando. É claro que a gente vai estar sempre distraído, julgando. Ainda é da nossa natureza, mas essa natureza ela começa a ser moldada, transformada e modificada. E aí, ao invés de julgar, a gente vai dizer: Senhor, sustenta aquela pessoa, dai força e coragem para que ele não possa cometer mais esses equívocos, que ele não fale mais isso, que ele não pense dessa forma. Olha, tu viste fulano ciclano, vamos orar por ele, vamos orar por ela, porque não cabe a mim o julgamento, porque eu não sei o porquê as suas atitudes chegou a esse extremo. Portanto, o Evangelho nos convida a ressignificar os nossos pensamentos, as nossas posturas éticas e morais, e sobretudo como um verdadeiro aprendiz do Evangelho do Cristo. E esses ensinamentos do Cristo precisam estar impregnados, como Paulo diz: não sou eu que mais vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É a gente tentar transparecer, a gente precisa fazer com que as nossas emanações do Evangelho do Cristo possam ser sentidas por alguém, ser tocado só com a nossa presença. Paulo vai dizer a Timóteo: meu filho, seja no andar, no proceder, no falar, os exemplos para os fiéis. Fantástico isso. O nosso comportamento precisa falar mais alto diante das nossas palavras do Evangelho do Cristo, já disse Kardec. Falai, mas sobretudo, falai por exemplo. Falai por exemplo. Capítulo 16 está finalizando, gente. Capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma. Acredito que seja o último. É certo que possuis na terra, essa última mensagem. Essa mensagem de Emmanuel é fantástica. O que ele vai dizer? Familiares, queridos, e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruas. Amigos valiosos, junto dos quais é importante saibas agradecer a bondade
e a colaboração com que te prestigiam. Ou seja, o que adianta a gente ganhar tudo e a gente perder, né? Veja o quanto foi maravilhoso para Saulo. Ele ficou triste, mas o pai dele disse o quê? Então não serás mais o meu filho. Por quê? Porque ele se converteu ao Evangelho de Jesus, o Nazareno. Ou seja, ele perdeu o mundo, mas ganhou quem? Jesus. Jesus. Porque tudo no mundo fica, mas Jesus andará conosco por toda a eternidade. Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, desde a formação do planeta Terra, até os confins da evolução moral e espiritual de todos nós, de mais de 40 bilhões de espíritos no planeta Terra e do processo de evolução da qual o planeta Terra atingirá. É Ele que está na governança dele. É Ele que está na supervisão das nossas reencarnações. É Ele que está supervisionando tudo e delegando para que a gente possa ter o melhor, para que a gente possa ajudar o planeta a crescer. O planeta de regeneração, ele só vai acontecer se o meu coração, se os nossos corações primeiro se regenerar. O planeta não vai mudar nunca se a gente não modificarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, nossas atitudes, nossas ações. Se a gente não mudar, como ser um planeta de regeneração? Não tem dia, não tem hora, não tem tempo para que o planeta de regeneração ele atinja 2026, 2050. É ilusório isso. É ilusório. O espírito que diz isso, é preciso ter cuidado. Porque na codificação, se você ler a revista espírita, principalmente Kardec não fala nada de data, de nada. É preciso aí ter cuidado no que a gente lê, não importa o nome que venha. Porque homens influenciam também nas comunicações. Homens influenciam também nas comunicações. E é preciso a gente ter cuidado. Porque nessas influências das comunicações que o médium tem, coitado do espírito que assina ainda aquilo que está ali. Portanto, mundo de regeneração 2026, 2027, 2057. E Emmanuel diz: adversários atentos, às quais não te será lícito sonegar as homenagens de teu apreço. Vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração. Muitos espíritos enganadores, façados de amigos, te elogiarão, te irão te exaltar, irão te inflamar na tua vaidade. E o que é que vai acontecer? Descuidado, a gente cai. Porque, como disse Jesus, só os lobos caem nas armadilhas lobos. Os discípulos, eles ficam atentos a tudo. Os aprendizes do Cristo, ele é igual uma antena, fica ligado. Porque quando ele vê algo que não tem consonância com a mensagem do Cristo, tenhamos cuidado. Daí, a gente perceber nos vultos nobres a importância que eles têm para nós. Exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é o maior exemplo que a gente pode ter de criatura que demonstrou o verdadeiro sentimento pela mensagem de Jesus, não só, que é claro, ele não foi um divulgador, mas sobretudo na sua vivência da mensagem do Cristo, que conseguiu transformar pessoas e milhares de pessoas. São esses vultos que nós devemos seguir. Melhor, Kardec enfatiza dizendo lá na questão 625, quando ele traz lá na nota de rodapé o pensamento dele: Jesus é o ser mais perfeito que habitou e pisou na terra, da qual o homem deve
inspirá-lo, aspirá-lo para segui-lo como guia e modelo. Jesus é o maior influenciador do planeta. Não existe outro. Os outros que tem por aí são enganadores, infelizmente. E Emmanuel continua: ainda assim, não vos ouvideis conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda a estrada na qual te movimentes, porquanto um dia seguirá entre todos os outros dias em que seremos invariavelmente chamados a prestar a prestação de contas na lei da vida. O que é que Emmanuel está dizendo aí? De que nós tenhamos a nossa consciência tranquila daquilo que nós estamos tendo como a verdade. E a verdade é a mensagem do Cristo. Que essa verdade ela possa ser as nossas atitudes, a chave da nossa libertação, a chave da nossa evolução, a chave da nossa felicidade com a nossa própria consciência. Sem esperar aplausos, sem esperar elogios. Façamos os nossos objetivos, a nossa prática, a nossa vivência. Não esperemos que grandes coisas cheguem para que a gente possa ser visto pela humanidade, não. Como diz Emmanuel também, façais as pequenas coisas da qual só o Senhor está vendo o teu trabalho. Não importa se fulano, ciclano ou beltrano está vendo o que tu estás fazendo. Não importa. Façais a tua parte. Se a misericórdia colocou alguém para que possas auxiliar e ajudar, socorrer e atender, amparar, faz a tua parte. Não renegues. Tal qual a oportunidade surgiu para aqueles dois homens testemunhar aquilo que eles estavam aprendendo sobre a lei. Mas aí o sacerdote e o levita foram embora. O que é que acontece? O samaritano veio, desceu, esqueceu a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é: se alguém estiver ferido e sanguentado, quem tocar no sangue se torna impuro. Porque o sangue para os judeus é impureza. Mas ele esqueceu tudo isso aí, porque ele lembrou do princípio. Deuteronômio que estará escrito: amarás o teu Deus do vosso coração, do vosso entendimento e da vossa alma. E Levítico estará dizendo: ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio clarear, esclarecer e relembrar o que está lá na Torá. Amar, sobretudo. E finalizam Emmanuel dizer: e chegando semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim, tão somente sobre nós mesmos. Sobre nós. Não vai perguntar se Rinaldo foi porteiro, se Rinaldo foi engenheiro, se Rinaldo foi advogado, se Rinaldo foi isso, não. Você, como está você? Como foi a tua experiência na vida? O que fizeste de bom? Aqui está a listinha daquilo que prometeste a fazer, a cumprir na terra. Cumpriste a fazer? Fizeste o que prometeste? Se fizesse uma boa parte, a tua consciência estará tranquila. Contarás comigo entre os bem-aventurados, porque nós, independente da quantidade dos talentos, é preciso que a gente faça alguma coisa para que as ferramentas da misericórdia divina ofertada para todos nós, como o corpo físico, esse instrumento do Espírito, ele não possa se enferrujar e a gente sofrer as consequências perante aquilo que Deus nos deu a oportunidade de executar a obra divina. Portanto, acredito que seja útil a biografia, A biografia, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro da Esperança, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna e Bênção de Paz e Gratidão com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e todo sempre.